No Antigo Testamento, uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era o príncipe, existiam sacerdotes e existia o sumo, que era o principal dos sacerdotes. E ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, onde estava a arca e o propiciatório, e ele sacrificava um animal fora no altar e levava o sangue lá para dentro. E espargia o sangue sobre o propiciatório, uma vez. E 7 vezes diante do propiciatório. Uma vez ele colocava em cima do propiciatório, que era uma tampa da arca, e ele borrifava depois 7 vezes diante do propiciatório. Aquela uma vez era para Deus. As 7 vezes fala que era para o homem. O sangue tinha um valor para Deus e tinha um valor para o homem. E esse hino que nós cantamos, conheceis o valor desse sangue que Cristo verteu, o divinal poder e o valor desse sangue. Esse sangue, uma simples confiança nele, é suficiente para nos salvar por uma eternidade. Uma simples fé nesse sacrifício de Cristo, que fez uma vez só, um único sacrifício, e tirou os pecados para sempre. É suficiente, uma fé nesse sangue é suficiente para salvar qualquer pecador de qualquer quantidade de pecados, de qualquer tamanho de pecados. Mas nós vamos, já que o irmão falou aqui, uma pregação 2 domingos atrás, a respeito que Deus colocou a eternidade no coração do homem, eu tinha alguma coisa a respeito, e nós vamos fazer um parênteses aqui naquela sequência de pregações, e vamos falar um pouquinho a respeito dessas informações, dessa criação, do que o homem tem, como Deus fez o homem, para que o homem serve. O primeiro versículo está lá em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Diferentemente aqui das outras criações, dos outros animais, essa criação é única, do homem. Porque Deus formou os animais pela simples palavra dele. E disse, haja e houve. E os animais foram criados, as árvores foram criadas, tudo foi criado pela palavra de Deus. Deus disse e vieram a existir. Mas aqui, de uma maneira singular, de uma maneira única, Deus vai moldar o homem do pó da terra com as suas mãos e vai, como eu já disse, diferentemente dos outros animais, que ele não fez isso, soprar nas narinas dele o fôlego de vida. E soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Isso fala de uma proximidade já na criação do homem com Deus. Deus soprou, Deus deu a vida para ele. Deus o fez, Deus o moldou, e desse barro, dessa forma, Deus deu vida. O único que pode dar vida ao pó é Deus, e Deus deu vida ao pó através de ter soprado o fôlego de vida. A primeira respiração, vamos dizer assim, Adão
Deus deu início, o start, o empurrão em Adão foi Deus que deu. Soprou e ele começou a respirar depois, passou a ser alma vivente. Então, essa é uma condição única que fala de uma relação de Deus com o homem, diretamente com o ser criado, o homem criado. Paulo, em Atenas, ele diz, lá em Atos 17, eu tenho aqui, eu vou ler, quando ele está em Atenas, no Areópago, ele profere um discurso, e parte do discurso é esse: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. E de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E depois nos diz o versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas, os atenienses, têm dito, porque dele também somos geração. Em Lucas, na genealogia de Jesus, o Lucas remete até, começa com Jesus e vai até o quê? Até Deus. E Adão, filho de Deus. Como ele foi criado diretamente pelas mãos de Deus, como ele recebeu o fôlego da vida pelas mãos de Deus, ele é considerado como se fosse um filho de Deus. Porque ele foi feito diretamente por Deus, foi a primeira criatura que Deus fez. E nós, como fala Paulo, somos também sua geração, geração de Deus. Nós fomos criados por Deus. Nós recebemos o fôlego de vida. E Lucas nos remete, então, como Adão sendo filho de Deus. Claro que a palavra fala que os filhos de Deus são aqueles que creem na pessoa do Senhor Jesus. Não é isso, mas é uma criação direta que Deus fez. Ele foi o responsável da primeira criação de Adão, né, e de Eva também. Mas o interessante dessa criação é que Deus colocou esse fôlego de vida no homem, sabendo que esse fôlego de vida era responsável para manter ele vivo. Será que o homem sabe que ele se mantém por uma simples respiração? Será que eu penso? Eu não penso em respirar, porque essa é uma coisa automática, uma das coisas que Deus colocou na nossa criação, que responde automaticamente, de eu não precisar pensar para respirar, porque se eu pensasse para respirar, talvez eu morresse, não é? Eu tinha que levantar à noite para respirar, senão eu ia esquecer de respirar. Mas Deus fez uma coisa automática. Deus criou isso, Deus colocou no homem isso daí, na criação. E muitos pensam que são alguma coisa diante de Deus. E parte da palavra nos fala, no Salmo 104, 29, por exemplo, a palavra fala, se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Se Deus tira a respiração, ele morre, o homem morre e volta ao próprio pó. E no Salmo 103, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E Jó diz o seguinte, peço-te, ó Deus, que lembres de que, como barro me formaste,
e de que ao pó me farás tornar. Esse é Jó falando para Deus, ó, lembre-se, Deus, de que o Senhor me formou do pó, o Senhor me formou do barro, eu sou barro, eu sou frágil. Eu tenho a morte, o homem tem a morte estampada por causa do pecado em si. E Jó pede para Deus, ó, Jó sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus, a respiração e tudo estava nas mãos de Deus. Mas será que o homem se lembra algum momento de que ele foi criado pelas mãos de Deus? Será que o homem lembra que ele recebeu a vida através de Deus e que essa vida, como eu já disse, está pendurada num fôlego? Quanto tempo o homem consegue ficar sem respirar? Uns 2 minutos ele consegue. Alguém, ou esses mergulhadores, consegue ficar até 15, 20 minutos. Mas um homem normal não consegue ficar mais do que 2 minutos. E Deus, como Deus é misericordioso, nós podemos pensar, na palavra de Deus tem vários exemplos de que Deus pode agir de uma tal forma que ele pode mexer com todos os sentidos do homem. Ele pode mexer com todas as coisas exteriores do homem. Por quê? A palavra diz o seguinte, no Salmo 94, aquele que fez o ouvido não ouvirá? Aquele que formou o olho não verá? Será que Deus, que fez o ouvido, não vai ouvir? Será que aquele que formou os olhos não vai ver? E continua, no versículo 10. Quem deu o conhecimento ao homem não saberá? Quem deu o conhecimento ao homem? A nossa cabecinha é assim, ó. Nosso cérebro, assim. Nosso cérebro é desse tamanho. E contém milhares de informações. Só para ilustrar aqui, eu já sonhei uma vez e já sonhei 2, com 2 pessoas diferentes que eu nem lembrava mais que existia. Nem lembrava mais que essa pessoa existia. Essas 2 pessoas diferentes já tinham sido apagadas, do meu conhecimento, elas já tinham sido apagadas, mas elas apareceram de novo em sonho. Falei, nossa, essa pessoa, como é que eu fui sonhar com essa pessoa de novo? Então a minha cabeça, o meu cérebro guarda informações. E quem foi que fez o meu cérebro? De que maneira ele fez para que eu pudesse guardar todas as informações? Será que eu sou mais sábio do que Deus para querer ensinar a Deus? O homem chega a essa exaltação suprema de querer conversar com Deus. Falar, mas o Senhor pergunta para Jó em Jó 38, aonde você estava quando eu criei a terra? Quem era você? E o homem pensa que é alguma coisa, mas o homem não é nada. O homem, Deus, quando criou toda a criação, todos os animais, todas as árvores, o reino vegetal, o reino animal, ele colocou um montão de informações dentro dessa criação. Dentro do homem, dentro do reino vegetal, as árvores, e dentro do reino animal. Porque nós vemos que cada animal procede de uma forma. Depois nós vamos ver um animal da nossa pregação, mas nós falamos da árvore aqui. Como é que pode, naquele caroço de pêssego que nós mostramos aqui, ele levar toda uma série de informações? Quem colocou toda a informação lá, naquele caroço, naquela semente daquela fruta, para que ela dê um pé específico daquela
espécie. Por que um ovo de um pássaro dá só aquele pássaro e leva todas as informações, o DNA, podemos dizer assim? Por que o homem tem o DNA? Quem colocou o DNA? Deus deu sabedoria para o homem para que ele descobrisse o DNA. Deus dá sabedoria, claro, para o homem, até um limite. Mas quem deu a sabedoria, quem criou todas as coisas e quem deu a sabedoria para o homem foi Deus. Quem deu o conhecimento não saberá. Então nós precisamos pensar que nós somos criação de Deus, que nós temos tudo. Tudo que Ele formou, Ele conhece. Ele conhece quem nós somos. Ele conhece informação nossa, tintim por tintim. Deus é um supercomputador? Não, é mais que isso. Deus não é um supercomputador. Deus é Deus supremo. Ele é criador de todas essas coisas que nós vemos. E Ele deu inteligência para o homem criar um computador, por exemplo. E eu estava vendo o computador, se não estou atrasado nas informações, o computador o melhor, o mais rápido computador do mundo é chinês, e ele processa 93 quatrilhões de informações por segundo, ou seja, 98, 93, não sei, seguido de 15 zeros. Ele faz pensar que 1 mais 1 é uma operação, ele faz 93 quatrilhões de soma por segundo. Ele é rápido. E a memória, o homem pode guardar as coisas na memória. Você tem lá seu disco, você tem seu pendrive, você guarda tudo lá. Coisa que você não consegue guardar na memória, você guarda lá. É eletrônico, mas foi o homem que inventou. E nós vemos uma coisa muito interessante, que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Deus criou o homem e Deus não deixou o homem sem essa marca. Deus não criou o homem sem essa marca. Ele colocou, a palavra fala em Eclesiastes 3, versículo 11. Eu vou ler nessa outra versão, que eu não sei que versão que é, mas está bem claro aqui. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Pôs a eternidade no coração do homem. Eclesiastes 3, 11. E você já viu um equipamento? Todo equipamento tem uma placa de identificação do equipamento. Quando que ele foi, número de série, voltagem e outras coisas mais. Tem todas as informações, como você faz a ligação, tudo certinho. Se for um motor, por exemplo, tem lá como faz a ligação. Tem uma etiqueta de identificação do equipamento. E você tem uma etiqueta de identificação, sabia? Deus criou você com uma etiqueta de identificação. Por exemplo, se você ligar um equipamento no 220, que ele é 110, ele vai queimar. Sabia? Sabia, né? Mas de vez em quando a gente, sem querer, acaba ligando um equipamento que é 110 no 220. Quem pensa que não é verdade isso, que Jundiaí é 220. E eu, lá em Jundiaí, a gente acaba cometendo uma... Mas acontece isso, o homem, ele foi criado por uma certa temperatura. O homem foi criado, ele tem necessidades, ele come, ele dorme, ele bebe, ele não pode ficar sem beber. Se ele ficar sem beber, ele morre. Se ele ficar sem comer, ele morre. Se ele for colocado no deserto, sob uma temperatura acima daquela que ele consegue suportar, ele morre. Então, Deus criou o homem, tem a etiqueta de identificação, onde que ele pode e deve ser usado, e Deus criou um ambiente para ele, também conforme as características dele.
Deus não criou um ambiente hostil para o homem. Quando ele criou o homem, toda a criação estava lá, belezinha. Será que Adão tinha ar-condicionado no paraíso? Nem precisava. Será que ele se sentia incomodado com a temperatura? Não. Estava tudo certinho para ele. Será que tinha mosquito, pernilongo lá, que ficava, não deixava ele dormir à noite? Não. Claro que tudo isso veio por causa do pecado. Então nós ficamos questionando, por que é que acontece isso ou acontece aquilo? Se Deus criou tudo perfeito, por que tem certas coisas que não são perfeitas? Mas Deus criou tudo perfeito, como fala a palavra. Mas o pecado veio e manchou a criação. Essa é uma história que nós não vamos contar agora, já foi contada aqui várias vezes, que o pecado manchou de uma forma, o quadro de Deus foi manchado em 98%, não se enxerga quase nada, algumas coisas, né? E o pecado, ele tá tomando, né, conta cada vez mais dessa criação. E nós vemos que o homem tem, então, essa identificação nele, e que ele é responsável, o quê? Para se manter aqui nesse mundo. Só que a manutenção que o homem tem que ter aqui nesse mundo, não é só comer, beber, se deliciar com as coisas que Deus fez, né? Ter outras coisas, mas tem uma coisa maior, que é a alma dele, que ele tem que cuidar. Deus criou corpo, alma e espírito. E Eclesiastes diz no capítulo 12, 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Corpo, alma e espírito. Quando eu morro, meu corpo vai e se torna pó, mas a minha alma e o meu espírito voltam para Deus. Então, o meu corpo, eu tenho que cuidar dele. É claro que ninguém jamais maltrata, como fala a palavra, o seu próprio corpo. Antes dele cuida. Uma coisa normal, claro. Mas a sua alma, como é que você cuida dela? Você cuida do corpo, nós cuidamos bem do corpo. Nós comemos, glória a Deus, nós temos o que comer, o que beber, temos um teto, temos uma roupa para vestir, isso já é mais do que o suficiente. Então, e a sua alma? E a sua alma, como está? Nós podemos pensar como foi como Deus sabia todas as coisas, como Deus sabe todas as coisas. Nós vamos falar um pouco a respeito do conhecimento de Deus dos nossos pecados. O homem não conhece todos os pecados que ele comete. Mas Deus conhece todos os pecados que eu cometo. Eu queria achar agora um salmo, não consigo achar o salmo. Purifica-me daqueles pecados que me são ocultos, fala o salmista. Muitos pecados me são ocultos, eu nem mesmo sei. Mas será que Deus sabe? Será que Deus tem a conta? Mas quantos milhares de pessoas já passaram por esse mundo? Será que Deus tem a conta de cada pecado que foi cometido? Será que Deus erra? Tem uma ave aqui, muito interessante, depois nós vamos falar dela. Ela migra do Alasca para o Havaí.
são 5.000 quilômetros de distância. Ela faz um voo direto de 88 horas ininterruptas. E nesse percurso não existe nenhuma ilha. Depois nós vamos ler aqui mais a respeito dela. E ela é uma mestra em combustível e plano de voo. Ela é mestra. Se ela errar, se ela mover 1 grau fora da rota dela, ela vai parar em outro lugar, ou pode ser que ela nem vá parar. Ela não sabe nadar. Quer dizer, ela não pode nem pensar no meio do caminho em querer voltar ou querer descer, porque se ela descer, ela morre afogada. E antes dela fazer esse percurso, ela se prepara, é claro, que nós vamos falar. Mas o que eu quero dizer é que se ela não erra nem 1 grau nessa rota, eu quero dizer que Deus não erra em nenhum dos seus pecados. Nenhum dos seus pecados está oculto diante de Deus. Ele conhece todos. Mas como Deus conhece todos? Deus tem registro? Tem. Tem registro de todos. Por que é importante o pecado? Por que nós estamos falando de pecado aqui? Por que nós cantamos sobre o sangue? Porque é importante. Porque o homem pecou. E para voltar de novo para Deus, ele tem que se converter. Ele tem que aceitar esse sacrifício que tira o pecado, que é o sacrifício do Senhor Jesus, que fez uma vez para sempre naquela cruz. Verteu seu sangue e morreu no meu lugar. A palavra fala que ele morreu no meu lugar. Ora, se ele morreu no meu lugar, por que ele morreu no meu lugar? Porque eu deveria morrer. Mas se eu morresse, se eu desse a minha própria vida, não bastaria, porque eu sou um pecador. A minha vida pecaminosa não serve para Deus. Se eu desse a minha própria vida, falar, não, eu não quero o sacrifício de Cristo, eu mesmo vou dar a minha vida. Uma que eu não ia conseguir dar a minha vida, né? Como Cristo deu sua vida. Mas não ia ser suficiente. Então, o preço pago, conheceis o valor desse sangue? Nós não sabemos. Nós sabemos, nós acreditamos, nós depositamos toda a nossa fé e toda a nossa confiança nesse sangue precioso. E ele é suficiente para pagar todos os nossos pecados. E por que Cristo morreu no meu lugar? Então eu tinha que morrer. Mas ele deu a sua vida em resgate de muitos. E quando ele deu a sua vida por mim, eu nem ainda havia nascido. Todos aqui não haviam nascido. E se a graça de Deus permanecer, muitos vão ainda nascer e vão poder se converter. E muitos dos nossos irmãos, depois da morte de Cristo, depois da ressurreição de Cristo, também vieram a crer quando Cristo já havia então se oferecido a Deus pelos nossos pecados. Mas como pode um homem se oferecer a Deus pelos nossos pecados? Como diz Pedro, levando ele sobre o madeiro os nossos pecados. Ele levou, quando ele estava no madeiro, os nossos pecados. Mas como isso? Deus tinha a conta exata de todos os seus pecados. Ele não errou em nenhum grau. Porque se ele errasse em 1 grau ou em um pecado, você estaria perdido para sempre.
É importante a navegação, sabe? Tem a história daquele voo da Varig, é o 254, que o piloto saiu de Marabá, saiu de São Paulo, mas o voo final era da Marabá, Belém. Ele trocou o rumo 27 norte para o número 270 oeste. Sabe o que aconteceu? Depois de 3 horas ele caiu na selva. E ele estava crendo que estava correto. Até o último 5 minutos, até o 8, 10 minutos, não sei, ele estava crente que estava no caminho certo. Apesar de um dos passageiros ter ido falar com a aeromoça, para falar com o capitão, que ele era comum aquele voo lá para ele. Ele sempre, toda semana ele estava naquele voo. Só que o sol ficava do lado esquerdo. E dessa vez o sol estava ficando do lado direito. Tem alguma coisa errada. Assim, né, sol aqui, e assim, sol aqui. Sol desse lado. Sei lá, estou fazendo confusão aí. Então, o que acontece? O homem toma um rumo pensando que está certo, a caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte, como fala a palavra, e ele toma um rumo e, na sua ignorância, ele vai até o fim, porque ele acha que está certo, e que Deus está errado, e que Deus é contra ele. E que ele, no fim, vai se safar do juízo de Deus, mas ninguém vai se safar do juízo de Deus, ninguém vai escapar do juízo de Deus. Então, voltando, os meus pecados que ainda não haviam sido cometidos, Cristo e Deus, sabendo de tudo, já haviam engenhado essa obra bendita de redenção do pecador. Foi lá na cruz que ele levou todos os meus pecados. E ele, como eu já disse, tinha o conhecimento, Deus tem o conhecimento disso. Pode parecer uma coisa absurda para nós, porque o nosso cérebro, como eu já disse, é assim, mas não é, o cérebro de Deus não é assim. Se é que Deus tem cérebro, Deus não tem cérebro. Falando aqui, mas Deus não é como o homem, os pensamentos, os meus pensamentos, ele diz, não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. São coisas diferentes. O que Deus quer mostrar é que ele é poderosíssimo, que ele tem um poder de força, que ele tem um poder de ação, que ele tem um supercomputador, vamos dizer assim, que eu não queria falar do supercomputador, que pode fazer tudo, que pode calcular tudo, que pode ver tudo, que pode saber tudo, que pode olhar agora para o meu coração e ver o que está se passando, a intenção do meu coração, como fala Davi fala para Salomão. Deixa eu achar aqui, gente. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios dos pensamentos. Conhece, esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios dos pensamentos. Vai lá. Como fala, é uma palavra viva e eficaz, a palavra de Deus, uma palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito. Deus conhece o homem, Deus criou você, você foi criado. Ele conhece você inteiramente. E Deus, na sua infinita sabedoria e poder, já então engenhou essa obra de salvação, sabendo que o homem precisava, sabendo que era necessário, porque Deus queria você de novo na presença dele. Então, os seus pecados todos foram calculados e todos eles foram colocados em Cristo.
e cada um deles recebeu o justo juízo que merecia. Então a sabedoria de Deus vai muito além daquilo que nós pensamos. Vai muito além. Essa obra é tão grande, essa fé nossa é tão grande, que nós conseguimos o quê? Perscrutar esses desígnios de Deus. Nós podemos entrar nesses desígnios de Deus que são para nós. Nós podemos colocar uma fé cega. A fé não é cega, mas se nós podemos pensar que essa mesma ave que atravessa 5.000 quilômetros de oceano, ela não para pensar. Quando ela toma esse rumo, ela vai embora. Ela tem uma meta lá na frente, que é chegar lá e saber que tem comida para ela. Saber que tem comida para ela. Quem detém, foi falado aqui ontem, quem detém o poder, quem quer deter o poder tem que ter informação. Ou detém o poder aquele que tem informação. Ou seja, quem tem informação tem o poder. Como que é isso? Quem tem as informações tem poder. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus tem todo o poder. Quer dizer que Ele conhece todas as coisas. E se Ele conhece todas as coisas, Ele tem poder. Hoje, trazendo para a atualidade, quem é que é poderoso? Quem tem informações. Como já disse o irmão ontem aqui, não necessariamente quem tem formação tem poder, mas quem tem informação. Ou seja, mesmo que você tenha estudado numa faculdade, feito pós-graduação, mestrado e outras coisas mais, em Harvard, e ido lá na Inglaterra e melhorado o seu saber lá na Inglaterra, feito tudo, nem isso te dá direito a ter informação, porque você pode não ter informação. A formação não te dá poder, mas sim a informação. Uma pessoa pode não ter estudos nenhum e ainda ela pode ser mais do que você aqui nesse mundo, porque ela tem informação, ela sabe tudo. Ela sabe como sair daqui até lá. Quando você gasta 10 vezes para ir daqui até lá, ela sabe ir daqui até lá com metade ou meio, 0,5. Você gasta 10, ela gasta 0,5. Mas ela sabe e você não sabe. Mas você estudou, você sabe fazer cálculo, mas ela tem outras informações que você não tem. E sabe de uma coisa que eu estava pensando? Que o homem pensa que ele tem informação das coisas de Deus, que ele adquire informação das coisas de Deus através de estudos. Que ele vai fazer uma faculdade de teologia, que ele vai fazer um doutorado em divindade e que ele vai adquirir essa informação e que ele vai adquirir sabedoria. Será que é verdade isso? Que as coisas de Deus se adquirem estudando? De uma maneira natural, numa faculdade, numa universidade? Não. Nada disso. A palavra é bem clara. Quem nos dá a sabedoria, quem nos dá a ciência, quem nos faz conhecer a verdade é o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus diz em João 16:13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Tudo que tem visto e ouvido. Aqui só fala ouvido, né? Tudo que o Espírito tiver ouvido
Ele vai dizer para vocês. E ele vai passar as informações para vocês. O Espírito Santo é quem passa as informações para o homem. É o canal. O Espírito Santo é o canal de Deus e o homem. Mas o homem natural, o homem em seus pecados, não. O homem que nasce de novo, que tem nova vida de Deus. Aí ele tem esse canal que é o Espírito Santo, que mostra para ele todas as coisas, que dá a sabedoria, dá o conhecimento, dá o poder para ele. Na Segunda Guerra Mundial, os alemães, eles fizeram uma máquina, aliás, a máquina já existia, eles só melhoraram a máquina, chamava o Enigma. A máquina era chamada Enigma. E eles conseguiam mandar mensagem de um lado para outro usando essa máquina. Essa máquina era tão aperfeiçoada, mas tão aperfeiçoada, que quando foi descoberto o segredo dessa máquina, os alemães pensavam que haviam espiões que estavam infiltrados no meio deles. Eles não acreditavam que a máquina era suscetível a ser descoberta. Tão certeza que eles tinham que aquela máquina funcionava. E realmente era uma coisa muito complicada. Era um sistema de criptografia. Ele criptografava a mensagem de uma certa forma que não tinha ninguém, porque não era uma criptografia simples. Nós podemos fazer, esses dados que ele manda no celular são criptografados. Mas era tão complicado aquela máquina, mesmo em 1940, quando foi criada, que os homens não conseguiam decifrar. Quando alguém começou a tentar decifrar, eles decifravam 2 semanas depois, quando os alemães já tinham atacado, já tinham destruído, já tinha feito tudo. E essa pessoa, é um britânico, que chamava Alan Matheson Turing, ele conseguiu, claro que não foi sozinho, com outros também, ele conseguiu quebrar esse enigma dos alemães. Conseguiu, ele era um gênio, uma pessoa muito inteligente. Ele tinha muita sabedoria, muita ciência, muito conhecimento, porque não é possível que uma pessoa conseguisse descobrir um código secreto daquele. Os alemães que tinham uma inteligência super inteligente, né? Vamos dizer assim, eu falo inteligência, um setor de inteligência alemão, né? O setor de inteligência alemão era tão inteligente que eles não pensavam que poderia acontecer uma coisa dessas. E esse homem vai quebrar esse enigma. Vai conhecer. Ele, ele criou um computador que chamava Colossus. Criou um computador naquela época, que não foi reconhecido como sendo um computador, que conseguia, assim, em questões de minutos, decifrar as mensagens dos alemães. Isso, alguns dizem que diminuiu o tempo da guerra em 2 anos e salvou milhares de vidas. Claro que eles tinham que proceder essas informações que eles tinham com sabedoria, porque senão os alemães iriam descobrir que eles descobriram o código secreto dos alemães. Então, eles, como foi dito aqui, algumas, nem todas as mensagens eles colocavam, mas eles viam aquelas principais. Por exemplo, tem um submarino que vai torpedear um navio de suprimento britânico aqui, ó. Então o navio não passa por lá, ele vai por outro caminho. Certo? Ele passa por outro caminho. Então, para que eles não desconfiassem. E esse homem consegue, então, quebrar a mensagem. Será que Deus consegue quebrar a mensagem do seu cérebro? Será que ele consegue descriptografar o que você está pensando? Será que ele consegue conhecer o que você está pensando exatamente nesse momento? Facinho. Mas tem um monte de gente aqui nessa sala e tem um monte de gente no mundo. Como é que ele conhece tudo no mesmo tempo? Conhece tudo no mesmo tempo.
Deus conhece todas as coisas, porque, como já foi dito aqui, o dia que Deus desconhecia que caiu uma simples folhinha de uma árvore lá na savana da África, ele não é mais Deus. Deus é tão grande que é uma coisa estrondosa para nós. Os nossos pensamentos não conseguem alcançar Deus. E Deus conhece. Deus que criou a sua máquina de pensar, que está na sua cabecinha aí, ele conhece tudo que passa nela. E o mesmo Deus que colocou nessa ave, ela se chama tarâmbula dourada siberiana. Ela pesa 200 gramas e é uma ave migratória. Ela voa, como eu já disse, 88 horas. São 4.500 quilômetros. 250 mil batidas de asas consecutivas. Não dá para parar, porque não tem terra alguma no trajeto. O que isso seria morte para ela, porque se ela fosse parar, ela afundava no mar e morria afogada. Para se preparar para esse voo de 88 horas, elas começam a comer desmedidamente e ganham cerca de 70 gramas. Elas pesam 200 gramas. Então, elas começam a comer antes da migração e engordam 70 gramas durante antes de partir para essa migração. Mas gozado, né? O homem faz plano de voo. O homem faz plano de voo muito minucioso. E é difícil se você pensar que você vai construir um plano de voo antes de você ir para um certo lugar. Você faz todo um cálculo, onde você vai passar, onde você não vai passar, quanto de combustível você vai usar nessa viagem. É uma coisa estrondosa. A pergunta que as pessoas fazem é: nós devemos considerar o exemplo dessa ave em energia e navegação. Como o pássaro sabe quanta gordura é necessária? Como providenciar esse montante antes da viagem? Como o pássaro conhece a distância e a taxa específica de consumo de combustível? Como o pássaro conhece o caminho? Como ele navega? A teoria da evolução diz que essa ave ela teve que evoluir. Isso é uma coisa errada. Os evolucionistas não conseguem explicar, por exemplo, como é que os pássaros migram e por que eles migram e o que aciona essa migração, o que aciona esse pássaro a começar a comer antes de migrar. Eles desconhecem. Como é que muda um pássaro de uma hora para outra? E as condições dessa ave, quando ela migra, nem começou o inverno ainda, nem existe escassez de comida onde ela está. Ela simplesmente começa a migrar. E veja, no meu condomínio tem reuniões lá para poder fazer alguma modificação, faz reuniões disso, faz reuniões daquilo. Imagine vocês no Alasca, uma plaquinha lá das tarâmbulas douradas, amanhã vai ter reunião da primeira turma de imigração que vai lá para as ilhas do Havaí. Vão ver, vão calcular certinho, vão pesar cada uma para ver quanto estava pesando cada uma, para poder migrar. Todo mundo vai migrar. Não, ninguém. E elas estão preocupadas com isso? Olha, amanhã você tem uma marcha aí de 20 quilômetros. Tem que pegar a mochila, fazer tudo certinho. Elas não, elas saem. Como já disse, é um ato de fé. Elas têm fé, elas vão. Mas em cima do oceano não vou ver nada. 88 horas. 3 dias e 16 horas viajando direto. Eu vou ter que bater 250. Eu, quando corria,
eu andava 10.000 passos, dava 10.000 passos na minha corrida. E eu calculava, eu ficava contando as passadas para ver quanto que eu realmente, para calcular as minhas passadas, quanto que eu dava de passada. Uma corrida de 10 quilômetros dá 10.000 passos, parece que é pouco, né? E essa ave, você imagina lá quanto, já bati 100.000 vezes as asas, falta 150.000, não. Ele não está preocupado com isso. Ela tem uma coisa dentro dela que calcula automaticamente, não tem plano de voo, é engenheiro de voo. Antes tinha aviões que tinham engenheiro, 2 engenheiros de voo, que planejavam o voo, que ficava lá com a cartilha, com aqueles quadros mostrando, assim, fazendo os traçados. Na guerra tinha muito isso também. Que para ver quando o avião tinha engenheiro de voo. Hoje não tem mais engenheiro de voo. Tem lá os equipamentos do avião que ele voa sozinho. Mas imagina quem que ensinou ela? E os evolucionistas dizem que ela teve que evoluir porque elas teve que, primeiro, para elas saberem quanto de combustível que elas iriam gastar. Elas gastam 1 grama por hora da energia consumida. Então, se elas tivessem que calcular quantos gramas elas iriam usar, se elas estavam usando de mais ou de menos, elas morreriam até que elas se evoluíssem, nenhuma teriam chegado lá. Porque se elas não tivessem engordado exatamente 70 gramas, elas não chegariam lá. E tem mais. Essa ave maravilhosa que Deus criou, ela precisa, na verdade, de mais do que 70 gramas. Ela conseguiria, isso dá 70 gramas, 1 grama por hora, dá 70 horas. Mas ela lança a mão de uma coisa, que Deus ensinou ela. Que os filhotes já nascem sabendo, porque os pais saem antes dos filhotes, quando eles criam aqui. Saem antes dos filhotes. Os filhotes, ninguém ensina os filhotes. Fala, olha filho, você vai ter que migrar, sabe? E vai ter que engordar, vai ter que comer bastante antes. São tantas batidas de asas. Eles têm um plano de voo que Deus colocou no coração dessas aves. Elas voam em V. Elas vão em V. A ave que vai na frente está gastando mais energia. E as que estão atrás estão gastando menos energia. Então, com 70 gramas, ela consegue chegar exatamente no lugar onde ela iria desembarcar. Que maravilha que Deus faz. Que sabedoria que Deus dá. E o homem tem na sua cabeça, tem a eternidade na sua cabeça também. Você tem as coisas eternas, você tem uma vida eterna. Você tem uma vida, Deus colocou dentro do homem, uma vida, não é essa vida aqui, comer, beber e dormir, é a vida eterna, como disse o irmão ontem, que um levanta a voz e diz, bem-aventurado aquele que comer pão no reino dos céus, no reino de Deus, é isso? Então, o irmão disse que Deus não quer só que nós comamos pão no reino de Deus. Deus tem uma grande ceia preparada para nós. Deus tem uma grande ceia preparada para cada um. E Deus mostrou isso quando ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Está tudo feito agora. Vinde que já está tudo preparado. Nós não temos que fazer cálculo nenhum, não temos que gastar nada, não temos que fazer nada para ganharmos essa salvação. Ela é de graça, Deus já fez tudo. Deus já fez todos os cálculos, Deus já viu todos os nossos pecados. Cristo levou todos eles, não ficou nem mais um. É um ato de fé agora eu saber que eu vou sair. Eu vou sair aqui desse mundo, eu vou deixar essa vida. Eu digo não morrer, eu falo, eu vou deixar as coisas desse mundo para trás e vou sair com a minha fé em Cristo, esperando a vinda dele a qualquer momento, né? Ou a chamada dele a qualquer momento. Então essa é a minha fé. E o suprimento para essa grande viagem, Deus já deu. Deus que vai suprir o combustível para essa grande viagem. Então, a maravilha que Deus fez, não só na criação dos animais, mas a maravilha que Deus fez no coração do homem, na mente do homem, o que ele colocou.
Não esqueça que você é pó, que você está preso por uma simples respiração e que Deus pode mexer nos seus sentidos. O Senhor Jesus poderia falar assim, eu sou Deus, quer saber? Vocês vão ficar cegos agora, assim como ficaram lá em Sodoma, como os anjos falaram assim, os anjos feriram de cegueira a todos os habitantes lá que estavam ao redor da casa de Ló. Vocês vão ficar todos cegos agora, quer ver? Presta atenção, que eu sou Deus, Não, ele não fez isso. Vocês vão começar a ouvir um barulho diferente. Quer ver? Um barulho diferente. Presta atenção, ele vai mexer na sua audição. Assim como ele fez lá no cerco de Samaria, quando ele mandou um barulho estranho de exército no exército dos sírios, que os sírios fugiram tudo embora. Mas como é que pode isso? Aí ele vai mexer nas coisas mecânicas. O exército de Faraó estava lá no meio do mar. E aí Deus que viu o exército vinha e estava no meio do mar, Deus falou assim, espera um pouquinho aí. Vai lá e mexe na roda das carruagens e engripa tudo aquilo lá. Deus pode fazer as coisas porque Ele sabe, Ele entende tudo, Ele sabe tudo. Deus pode mexer em todos os seus sentidos que Ele quiser, mas Cristo não fez isso. Cristo veio mostrando que Ele era Deus pelos milagres que Ele fazia, por aquilo que Ele apresentava. Ele não quer que o homem conheça Ele por força. Ele quer que o homem conheça Ele por graça. Realmente Tu és Senhor. Realmente Tu és Deus. Realmente Tu és meu Salvador. Realmente Tu és meu Senhor, como disse Tomé. Senhor meu e Deus meu. Por graça. Temos que conhecer por graça. Voluntário. Né? Deus quer que nós o conheçamos, não por força, mas por graça e por fé. Vamos dar graça? Nosso bendito Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado porque nos criastes para que fôssemos para a Tua glória, para a Tua honra e Teu louvor. Te agradecemos pelo conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. Te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, que nos mostra todas as coisas. E pedimos mais uma vez por cada alma, se alguém aqui ainda não crê no Senhor Jesus como seu Salvador, que possa fazê-lo nesse momento e todos os que ouvirem essa mensagem também. Te agradecemos, nos encomendamos por mais essa semana, se aqui estivermos. Pai, no precioso nome do Senhor Jesus, amém.